Jorge Sampaoli pode deixar o Flamengo após o preparador físico Pablo Fernandes agredir Pedro depois da vitória de virada do time carioca sobre o Atlético Mineiro, neste sábado, a 29, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ambiente se deteriorou por conta do lamentável ocorrido no Independência. Como apurou a ESPN durante o caso, a situação do preparador ficou insustentável após o caso de agressão. Os atletas e a diretoria ficaram ao lado do atacante e não gostaram da postura de Sampaoli, que não demonstrou apoio a Pedro, se calou e apenas conversou com Fernandes. O grupo, que já tinha exigido a demissão do preparador, alegando que a situação extrapolou o limite, não digeriu bem o que fez, ou não fez, Sampaoli. A partir daí, o racha, que já existia desde o caso Marinho, ficou ainda mais grave, com a mira dos atletas se dividindo entre Fernandes e o técnico argentino. Por conta disso, há uma pressão dos atletas para que aconteça a saída da comissão técnica inteira, alegando que não há mais clima para o trabalho seguir. Em paralelo, enquanto a diretoria concorda que só a saída do preparador não seria suficiente para estancar a crise, profissionais do departamento de futebol enxergam que a comissão técnica estrangeira liderada por Sampaoli não abandonaria Pablo Fernandes no caso. A unidade no dia a dia, que muitas vezes isola o grupo do treinador argentino dos profissionais do futebol, seria mantida agora numa possível saída conjunta do grupo. O martelo do caso não deverá demorar a ser batido. O Flamengo aguarda apenas a oficialização do boletim de ocorrência e do laudo do exame de corpo de delito para executar as decisões em decorrência da agressão. Jorge Sampaoli e sua comissão técnica têm contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Detalhes burocráticos das mudanças serão discutidos neste domingo. Entenda a confusão Pedro X Fernandes. Pedro não foi acionado na partida contra o Atlético Mineiro. E aquecia ao lado de 6 atletas. Com as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, os outros 4 que não entraram voltaram para o banco. Sampaoli ainda teria mais uma substituição, que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Relacionado. Pedro é agredido por preparador de Sampaoli com soco no rosto após Atlético Mineiro x Flamengo. 4H Pedro Ivo Almeida e Vinícius Ribeiro. Pedro diz que sofre covardia psicológica no Flamengo e detona preparador após levar soco e não merece respeito de ninguém. 8hspn.com.br. Marinho detona preparador do Flamengo que deu soco em Pedro, em cadeia e justa causa nesse covarde. 4hspn.com.br. Após o jogo, Pablo chegou no vestiário cobrando Pedro rispidamente, alegando falta de respeito. O atleta retrucou. Depois disso, Fernandes deu tapinhas no rosto do atacante, que não gostou e tentou tirar a mão do profissional, que respondeu com um soco em Pedro. O camisa 9 não reagiu, com os jogadores imediatamente separando. Diante de tudo o que rolou, Pedro vai registrar boletim de ocorrência contra o preparador físico. Atletas cogitam não treinar se Pablo Fernandes estiver no CT de segunda-feira, a 31, em diante. O clima esquentou no Flamengo. Pedro foi agredido pelo preparador físico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandes, com um soco no rosto durante uma vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. A informação foi dada pelo GE e confirmada pela ESPN. Pedro aquecia ao lado de 6 atletas durante o jogo. Com as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, os outros 4 que não entraram para o banco, algo natural no futebol. Sampaoli ainda teria mais uma substituição, que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Após o jogo, Pablo chegou no vestiário cobrando Pedro rispidamente, alegando falta de respeito. O atleta retrucou. Depois disso, Fernandes deu tapinhas no rosto do atacante, que não gostou e tentou tirar a mão do profissional, que respondeu com um soco em Pedro. O camisa 9 não reagiu, com os jogadores imediatamente separando. Diante de tudo o que rolou, Pedro registrou boletim de ocorrência contra o preparador físico. Atletas cogitam não treinar se Pablo Fernandes estiver no CT de segunda-feira, a 31, em diante. Em post feito no Instagram, Pedro diz que vem sofrendo covardia psicológica no Flamengo nas últimas semanas. Ele virou reserva e vem atuando pouco. E detonou o profissional, a quem chamou de covarde pela agressão. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, foi agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli.
A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas, disse Pedro, para completar. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram, finalizou. Em campo, o time carioca conseguiu o triunfo de virada. Paulinho fez para os mineiros, enquanto Arrascaeta e Wesley viraram.